Na aula 5 sobre pH, vamos tratar de uma base forte. Qual o valor do pH de uma solução aquosa 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de NaOH? O NaOH é o hidróxido de sódio tão famoso, conhecido também como soda cáustica. Temos aqui então uma base e não um ácido. É importante a gente verificar, assim como no caso dos ácidos, a força deste eletrólito. Como é que eu faço isso? Uma base, ela sempre tem um metal ligado ao ânion OH, o ânion hidróxido. Se este metal for da família 1A, ou então for o cálcio, o estrôncio ou o bário, teremos uma base forte. O sódio, de símbolo Na, porque vem do latim nadium, ele é da família dos metais alcalinos, família 1A. Portanto, o hidróxido de sódio é uma base forte. Temos então uma solução 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A concentração aqui foi dada com 2 algarismos significativos. Perceba, porque isso é muito importante para o resultado final. Temos que verificar também como se dá a dissociação. Veja, eu disse dissociação e não ionização, porque as bases são compostos iônicos, elas não formam íons na água, elas apenas liberam os íons que já existem, mesmo na substância sólida. Colocamos aqui então a seguinte equação, NaOH aquoso. O que eu quero dizer com isso? Como é uma base forte, em que o sólido entra em contato com a água, os cátions se separam dos ânions. Para cada mol de NaOH, teremos a formação de 1 mol de OH-. Isso é o que chamamos de uma monobase. É importante também que você perceba que para cada mol de cátion formado se forma 1 mol de ânions hidróxido. Então a concentração dos íons formados será a mesma. E quanto será a concentração de íons hidróxido? A concentração de íons hidróxido numa base forte, que libera apenas 1 mol de íons hidróxido para cada mol da substância em questão, então essa concentração será igual à concentração inicial da base. Repare que se a gente liberasse aqui 2 mols de íons hidróxido para cada mol da substância básica, teríamos então que a concentração de íons hidróxido seria o dobro da concentração inicial da base. Não é sempre, então, que a concentração de íons hidróxido é igual à concentração da base. Isso ocorre aqui porque temos uma monobase. Agora estamos prontos para ir buscar o pH. Ir buscar o pH, mas não sai direto, porque aqui nós não temos a concentração de H+. pH é menos o logaritmo na base 10 da concentração de H+. O pOH é menos o logaritmo da concentração de OH-. E é isso que a gente vai obter neste caso em primeiro lugar. Temos que a concentração de OH- igual à concentração inicial da base será 1 vezes 10 a menos 3. Ficamos com pOH igual a menos o logaritmo de 1
vezes 10 a menos 3. Como é que se resolve isso? Fazemos menos o resultado do logaritmo. Logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores desse produto na base em questão. Então fica o logaritmo de 1 na base 10, mais o logaritmo de 10 a menos 3 na base 10. Ocorre que o logaritmo de 1 em qualquer base, ele sempre vai dar 0. E isso é muito simples. Veja que, aplicando-se a regra de sinais, ficamos com menos o logaritmo de 1, menos o logaritmo de 10 a menos 3. Veja a regra de sinais aqui, menos com mais dá menos nos dois casos. Ficamos com POH igual a menos o logaritmo de 1, menos o logaritmo de 10 a menos 3. Olha, quem que é o logaritmo de 1 na base 10? É o 0. Quem que eu tenho que colocar na base 10, lá como expoente da base 10, para obter 1? O 0. Perceba que o logaritmo de 1, ele sempre será o 0. Seja qual for a base, quem que eu tenho que elevar a base para obter 1? Eu tenho que elevar a base a 0. Então eu fico com POH igual a 0 menos o resultado do logaritmo de 10 a menos 3 na base 10. Quem que eu tenho que colocar como expoente da base 10 para obter 10 a menos 3? Lógico, o menos 3. Aí eu vou ficar com 10 a menos 3. É lógico. Então, eu fico com POH igual a 0 menos 3. O que me dá POH igual a 0 mais 3. POH igual. Veja que com o tempo você nem vai escrever mais a parte do logaritmo de 1. Vai lidar apenas com a parte do logaritmo de 10 elevado ao tanto que for, né? Para facilitar aí os seus cálculos, para ganhar tempo. O POH sendo 3, nós já temos gravado a uma altura dessas do campeonato, que PH mais POH dá 14. Portanto, se o POH é 3, igual a 11, é sempre bom lembrar. pH menor que 7 indica meio ácido. pH maior que 7 indica meio básico. pH igual a 7 indica meio neutro. Como o pH aqui, o pH deu 11, a gente tem então a condição necessária para confirmar, sim, o meio é básico. Ela será um meio básico. Toda a solução de um hidróxido, que é sinônimo de base, será um meio básico. Ficamos então com pH igual a 11, meio básico. Bom estudo para você!